Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Sejam muito bem-vindos, que seja uma semana maravilhosa a cada um de vocês. No dia de hoje, nessa semana, na verdade, Jesus vai mostrar ao nosso coração o que se procede quando esse coração decidiu unir-se a Ele. Já que esse foi o tema, por exemplo, da semana passada, né? Sobre o discernimento para renunciar a este mundo e estar unido a Cristo. Então, o que acontece ao coração que decidiu isso? Que foi ali fazendo toda a decisão, discernimento de sua vida e percebeu que esta é a melhor decisão a se fazer, unir-se a Cristo. Então, diversas curas vão acontecendo ao coração daqueles que se unem a Jesus. Até porque uma das curas principais não é o fato realmente de sermos libertos do pecado, né? Sermos desencorajados das concupiscências, paixões desordenadas. Então, esta é a principal cura. Mas olha que bonito, Jesus vai devolvendo a ordem, a harmonia, todas as coisas que estavam doentes, enfraquecidas, despotencializadas, que não estavam se tornando ato. Então, todo o bem torna-se possível, mais capaz, né? Mais vivo, colorido na vida humana. Assim como também o mal vai tornando-se tão pálido, tão murcho, tão ineficaz, que ele se torna então vencido de tão apático. Então, Jesus vai operar diversas curas. Hoje, por exemplo, Jesus cura um cego, ou seja, ele estava incapacitado de ver. E a gente percebe que isso está bem além da parte material, da parte física ali, né? Mas também espiritual, também da mente, também dos afetos. Então, é necessário que a gente veja. Esta ordem precisa ser restituída em nossa vida. Então Jesus reestabelece essa ordem nessa cura específica. Isso faz a gente perceber que Jesus tem esse poder, esse desejo, esta habilidade, esta vontade de aquilo que o pecado desordenou, desarmonizou, impotencializou, que de repente agora volte, recupere-se, né? Seja são. Então são tantas as doenças espirituais, né? Que nós temos, que nós vivemos e sofremos por causa delas. Então, o coração que decidiu unir-se a Cristo também passa pelo processo de diversas curas. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a dispor o nosso coração para tudo que o Senhor deseja realizar, já que decidimos nos unir a Ele. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de, unindo-nos convosco, ter um coração curado em todos os aspectos. Cura nossa mente, nossos afetos, nosso coração, nosso jeito de ver, de ouvir, de falar, de decidir, de pensar, de interagir. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, que vem desta cura. Duas especificamente. Primeira, a graça de contemplar o que é belo, ordenado, verdadeiro, o que é bom ao vosso coração. Isso já é um bem, Senhor Jesus, desta união que temos convosco, e é um bem também de toda a cura que o Senhor realiza em nós. Contemplar. É o que buscamos, por exemplo, nesta oração. É contemplar tua face, tua vontade, teu realizar. É contemplar a tua palavra, teu coração. Por isso, dai-nos desta cura, a cura que nos habilita a, de fato, contemplar o que é verdadeiro, eterno e belo. E um segundo efeito, Senhor Jesus, para todas as curas que podes operar, pois podes tocar em todas as coisas pertinentes à vida humana. Mas queremos uma cura, Senhor Jesus, que nos dispõe para o bem, para agirmos como o Senhor, para ter o desejo também de restabelecer o bem, de fortalecer as virtudes, de colocar na atualidade o que é agradável ao vosso coração,
de contribuir, de agir, de amar, perdoar, de fazer grande embate contra o mal e sairmos vitoriosos pela tua mão. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de entrar na vida do combate, de entrar na vida da vocação. Essas duas coisas, Senhor Jesus, queremos para todas as curas que podes realizar em nossas vidas. Por isso, Senhor, nos consagramos e pedimos a intercessão da Virgem Maria, ela que viveu a vida inteira realizando essas duas obras. Guardou bem todas as coisas em seu coração, todas as verdades contempladas e também soube dar, ofertar, crescer na vida espiritual enquanto trabalha para a edificação do teu reino. Assim vos pedimos e confiamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, o Evangelho hoje está em Lucas 18, versículos de 35 a 43. Graças a Deus está chovendo, né? Estava um mês quente, diferente aí para novembro, mas a chuva está chegando. E assim diz a palavra. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus, Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isto, todo o povo deu louvores a Deus. Meu Deus, como a palavra é resposta para a gente, né? Então a gente vê aqui a jornada, a trilha, a vocação de um homem. Um homem que estava à beira do caminho. E esse homem à beira do caminho recebe uma visita justamente daquele que deseja ordenar a nossa vida para uma nova realidade, Jesus. Então, esse cego, ele conduzia a vida também pelo que ouvia. E ele um dia também enxergou. Se a gente pensar espiritualmente o que isso significa, significa que pelo ouvir, ele já teve fé e já enxergou na fé, já viveu o caminho de fé, já teve uma vocação, era produtivo nas virtudes, evitava o mal. Mas também pensamos na doença física, né? Hoje, isento da visão, ele dependia da caridade. Ele dependia do que ouvia. Mas de Jesus ele ouviu grandes testemunhos. E desse ouvir, ele percebeu que o povo falava que Jesus viria. Então, a sua fé, né, estava lá dentro. Por mais que a sua prática, que a sua vida estivesse limitada por causa daquela condição. Assim não somos todos nós. Quando nós também caímos em pecado mortal, a fé não se extinguiu da gente. Pelo contrário, ela deseja ser ressuscitada e ela clama para que o perdão aconteça, a fim de que se pratique aquilo que ela quer na nossa vida. Boas obras, virtude, vocação, bênçãos, boas práticas. Então, também nós que um dia enxergamos, né, que ouvimos a pregação, acolhemos no coração, decidimos, como na semana passada fomos instruídos por Cristo. A fé não morre, ela é um dom dado por Deus, gratuito, dado por Deus, mas ela é uma fé que ela produz em nós e ela gera marcas, ainda mais naqueles que viveram os sacramentos desta fé. O batismo, né?
a Eucaristia, coisas que não se apagam mais do nosso coração, não tem como tirar, né? No céu levaremos essa marca feita por Cristo em nós. Amém. Assim seja, né? Então, este homem faz uma vocação até um certo período e essa vocação agora estava a miúde. Mas Jesus passou e algo dentro dele reavivou, tanto que ele faz uma identificação que seria o comum para os judeus se eles tivessem olhos de ver, se eles tivessem fé a reavivar, se eles tivessem o objeto de busca na sua atenção sincera, humilde e reta. Ele sabia que Jesus era filho de Davi. Descendia então de quem vinha a promessa. Ele percebeu toda a história de Jesus, de onde ele veio, onde ele nasceu, quem são seus pais, a Virgem Maria, São José. O que se diz a respeito dele, os milagres, a palavra, o testemunho. E é claro, na fé daquele homem existia algo diferente do que muitos guardavam na multidão, que desejavam o objeto, por objeto de milagre, talvez o emprego, talvez alguma coisa mais imediata, talvez a libertação da Judéia do Império Romano, sabe-se lá, né? Um novo rei, enfim. Ele esperava o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Redentor, né? Então, o cego gritou na potência da faculdade que lhe cabe, né? Pela boca, ele exclamou o que estava cheio em seu coração. Por mais que o seu caminho era de beira, por mais que hoje ele dependia muito, né? Não conseguia realizar, concretizar todas as potências que o seu coração poderiam conduzi-lo a viver. Então, ele gritou: Filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas que iam em frente, alguns ajudaram ele a entrar no caminho. Isso fala a respeito do sentido da pregação, né? Quando os homens e as mulheres estão cegos, não sabem trilhar os próprios passos para ir até Jesus, é necessário que alguém nos conduza. Inclusive, é isso que Jesus fala. Jesus parou para oportunizar o encontro daquele homem e mandou que levassem o cego até ele. Ou seja, essa é a ordem de Jesus para o coração dos curados, né? Daqueles que acolheram Cristo. Traga aqui, né? Então nós somos ponte. Dentro de nós há essa ponte, essa cola que une os corações dos nossos irmãos ao de Cristo. Então Jesus pediu para que isso acontecesse, né? Tragam ele aqui. E a insistência daquela fé que queria ressurreição clamava por Jesus. Então assim aconteceu. E ao chegar em Jesus, Jesus faz aquela belíssima frase, né, que mostra que o Senhor, que tudo pode realizar, deseja saber a prioridade em nosso coração. O que por primeiro se pode realizar, pois Jesus pode tudo, né? Então Jesus pode te converter, te livrar de um vício, de um mau hábito, Ele pode te dar liberdade plena de coração, Ele pode... Claro que tudo isso por grandes exercícios, né? E renúncias. Mas sim, Ele pode. E Ele quer fazer. Ele pode curar tua coluna, como eu estou doente também. Ele pode curar câncer, Ele pode curar o coração, Ele pode curar tudo. Até o que anda morto, Ele pode ressuscitar. Mas qual é a prioridade? Se hoje você, né, tivesse esse encontro na Santa Missa, diante dessa oração, dessa meditação, diante de Cristo, o que você pediria? O que clamaria o teu coração? Em resposta a essa pergunta de Cristo. E Ele fala que eu quero enxergar de novo, Senhor, eu quero enxergar de novo. Ou seja, é da minha vontade, né? Iluminada pela minha inteligência, guiada pela fé, aquela fé que eu falei para vocês que estava clamando dentro dele, que eu volte a enxergar, que eu enxergue de novo. Ou seja, esse homem já viu. Então, imaginem aquela saudade de ver, a saudade das cores, a saudade da beleza contemplada, né? E
Sim, espiritualmente se faz sempre a leitura espiritual também, que eu enxergue de novo. Ou seja, um dia eu vi, algo aconteceu que me turvou. E se você for ver, que homem hoje não é cego, ou míope, hipermétrope, ou astigmático, ou alguma coisa assim? Quem não tem um cisco, uma trave, uma catarata no olho? Quem não tem um impedimento para que a luz entre? E muitas vezes o impedimento não será o nosso próximo. Vejam que Jesus vence esses impedimentos. Mas é a nossa vontade que muitas vezes não quer. Por quê? Não foi incentivada pela nossa inteligência que não contemplou a fé. Mas se eu contemplei a fé, eu alimentei minha inteligência boa, quero contemplar a verdade e eu seduzo a minha vontade para sair dos maus apetites e para ir a Deus. Foi isso que aconteceu com esse cego. Eu quero, ou seja, a vontade empenhada para a fé que estava clamando o filho de Davi. Então Jesus diz, enxerga de novo. Tanto novamente, o que já era visto há muito tempo atrás, como também novo, o que há de novo. E com certeza isto gerou duas coisas. Primeiro, como eu falei, a contemplação do bem. Qual é o bem de estar curado? De estar curado de uma dor, de uma doença, de uma angústia, de uma aflição, de um luto, de uma cegueira, de uma doença física. Qual é o bem disso? Gera o bem de contemplar também. Eu contemplo o bem que Deus realizou em mim e contemplo assim o bem. Contemplo o Cristo, contemplo a verdade. Esse é o meu cachorro que está com medo do trovão. Aí o bichinho bate aqui na porta para eu abrir. Mas espera aí, que já a gente protege você. Então, primeiro bem, contemplar a Deus. E o segundo é louvar, glorificar a Deus. Então, no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Seguia Jesus glorificando a Deus. É para isso que devemos ser curados, entende? Esse é o propósito verdadeiro das curas daquele que se une a Cristo. Vendo tudo isso, o povo deu louvores a Deus. Vê como a coisa não fica em si mesmo. Eu desejo para você nessa semana muitas curas. Empenhe o seu coração em deixar reavivar aquilo que anda muito apagado, muito insensato, porque essa é a pior doença espiritual. As outras curas virão por imediato e você vai enxergar de novo, tanto que foi como que Deus preparou para frente. Deus te abençoe.